Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu quero convidar-vos a poderem voltar à palavra. Não quero negar que uma das coisas boas destes dias fora, que nós passamos, é que nesta conferência onde nós estivemos, é uma conferência que se calcula que durante o tempo todo da conferência, que leva 6 dias, portanto começa na quinta-feira antes do Carnaval e vai até à terça-feira de Carnaval, é uma conferência que tem um impacto tal que esvaziou a cidade de Campina Grande do Carnaval. Curiosamente, quando nós estávamos lá, há uma altura em que eu e a Ruth fomos sair com os nossos amigos, eles são conhecidos de muitos de nós, o Franklin Ferreira e a Marilene Ferreira, e então fomos a um lugar onde a Ruth queria comprar algumas coisas, era um pequeno mercado, chamava-se Empório do Brasil, e enquanto a Ruth via os produtos com a Marilene, eu e o Franklin sentámos-nos para tentar conversar. Mas o pouco resquício de carnaval que havia na cidade passou à nossa frente. Porque o Congresso Evangélico ganhou uma dimensão tal que aquela cidade já nem consegue celebrar um carnaval condigno. E eu estava a dizer ao Franklin, então vem, era um grupo pequeno, e eu pensei, uau, o português quando pensa no Brasil e em carnaval pensa sempre em grandes festas, não é? Em coisas que nos impressionam, não pela positiva. E, meus irmãos, era um grupo tão pífio que até cantavam mal. E eu não sabia que era possível um brasileiro cantar mal, mas cantavam mal. O Carnaval foi dizimado à conta da consciência cristã. Uma das coisas que eu vi mal habituado é que esta conferência começou no contexto de uma igreja pentecostal, mas tem-se dedicado a ouvir, sobretudo, pregadores de uma linha mais calvinista. Então, é um conjunto muito precioso de várias sensibilidades no meio evangélico. E eu quero dizer-vos, meus irmãos, é um conjunto muito grande de gente. Quando a reunião principal se faz, é difícil estar menos do que 10 mil pessoas, mas agora imaginem 10 mil pessoas com aquele coração brasileiro, nordestino em particular. Eles, os irmãos lá não são como nós, portugueses, eles sentem as coisas, acreditam e manifestam-se. Então, eu quando cheguei na primeira noite, eu disse logo ao pastor Filipe, quando eu pregar eu vou tirar a barriga de misérias, está bem? Então, eu fiquei mal habituado. Eu agora estou habituado a grandes multidões que acreditam naquilo que eu digo. E é por isso que tinha de voltar a casa, não era que era para voltar a estar no meio de gente que não acredita naquilo que eu digo. Mas pronto, eu quando pedir uns amens é porque eu vim mal habituado de Campina Grande. Está bem? Os irmãos vão ter volta e meia de inventar aí uma energia qualquer que não têm. Esta mensagem que eu quero pregar chama-se Condenado por muitos, cuidado por Deus. Condenado por muitos, cuidado por Deus. Porquê? Porque é a circunstância que o apóstolo Paulo estava a viver e naturalmente nós não queremos só olhar para a vida do apóstolo Paulo como se fosse um museu interessante. Esta atitude é a atitude que eu também quero promover hoje durante o tempo que vou usar para pregar a palavra. Portanto, que tu, mesmo que te sintas condenado por circunstâncias que estejas a viver, que não sejas aquelas que tu desejaste, tu possas sentir-te cuidado por Deus. Uma das coisas muito interessantes que acontece com Paulo é que podemos dizer assim,
quanto mais preso Paulo está, e Paulo estava preso, eu já te vou dar mais detalhes, quanto mais preso Paulo está, menos morto Jesus fica. É óbvio que Jesus não estava morto, porque a esta altura do campeonato Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já estava ascendido à direita do Pai. Mas pensa nisto, quanto mais preso Paulo está, menos morto Jesus fica. O facto de Paulo estar limitado, e ele estava com limitações severas, Paulo estava preso. Eu não vou perguntar aqui se alguém já esteve preso, que levanta a mão. Até porque se isso já aconteceu, provavelmente tu queres guardar em segredo. Mas se Paulo estava preso e não vivia limitado pela sua prisão, o mesmo se aplica a nós. Os nossos limites não nos devem impedir de nós sentirmos que estamos encorajados pelo próprio Jesus para testemunhar a mais pessoas acerca dele. O facto de nós termos limites na tua vida pessoal, no contexto da Igreja da Lapa, não nos deve impedir para nós nos sentirmos encorajados para pregar Jesus, não somente àqueles que aqui já estão, mas a outros que ainda não conhecem. Amém? Então vamos orar, vamos pedir que Deus faça acontecer isto na nossa vida. Obrigado, Senhor. Não há lugar como a nossa casa. É bom sair de casa, conhecer outros lugares. É bom sair encorajado por outros lugares. Ó Senhor, e nós oramos, até porque é um país especial para nós, para tantos aqui nesta congregação é o seu país. Nós oramos pelo Brasil em particular, oramos pelas pessoas que organizaram aquela conferência em Campina Grande, o pastor Euder e aquela equipa de gente tão amorosa. Oramos pelos nossos irmãos em São Paulo. Ó Senhor, e oramos pelos outros porque não temos vergonha de orar por nós também. Nós oramos agora por nós que estamos aqui na Lapa e queremos ser uma igreja fiel à Tua Palavra em Lisboa, para poder não só alimentar na Tua Palavra aqueles que já reúnes nesta Assembleia, nesta congregação, mas para podermos falar de Jesus a muito mais pessoas. Ajuda-me por isso, a pregar este texto com fidelidade, com cuidado, com coragem, para que a Tua Palavra aconteça em nós e para que nenhum dos nossos pecados, sendo perdoados por Ti, possa atrapalhar-nos no caminho da obediência à Tua Palavra. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar lá ao texto. Eu quero fazer algum contexto para tu compreenderes, porque quando nós começamos a ler o capítulo 23, estamos subitamente despejados num texto em que Paulo está entre sensibilidades religiosas diferentes que o estão a julgar. Então, para te dar algum contexto, este é o segundo de 2 discursos que Paulo faz em Jerusalém para se defender. Este é o segundo de 2 discursos que o apóstolo Paulo faz em Jerusalém para se defender. Pela frente ainda virão mais 3 discursos, mas já não serão em Jerusalém, mas em Cesareia. Já te vou falar daqui a nada acerca de Cesareia. O que é que está a acontecer? O apóstolo Paulo era um homem que odiava Jesus. O apóstolo Paulo era um homem que odiava os seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo devotava-se a perseguir quem amava Jesus e quem seguia Jesus. Sabes o que é que aconteceu ao apóstolo Paulo? Ele que odiava Jesus, ele que odiava quem seguia Jesus. O que é que aconteceu ao apóstolo Paulo? Força! O que é que aconteceu ao apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus na estrada para Damasco e ele tornou-se o mais improvável cristão. Ao tornar-se cristão, ele não só se tornou um cristão, como ele devotou a sua vida toda para pregar de Jesus. Por causa disso, Paulo passou a sentir aquilo que ele sentia pelos outros. Ou seja, Paulo passou a estar na circunstância que ele antes proporcionava. Ele odiava cristãos e perseguia cristãos. Quando ele conheceu Jesus, ele passou a ser odiado e a ser perseguido. Então o que é que acontece? Ele chega a Jerusalém e ele é preso. E ele está agora num dos discursos
que faz para se defender. Então, neste texto, há dois polos opostos que eu quero chamar a tua atenção para tu compreenderes. Num dos polos deste texto, num dos extremos deste texto, está o mal que as pessoas em Jerusalém querem a Paulo. A ponto, estas pessoas querem tal mal a Paulo, que como podes ler no verso 12, vê aí, o verso 12, eles conspiram a morte de Paulo. Eles querem tanto mal a Paulo que eles conspiram para que Paulo morra. Então, num polo do texto está o ódio que em Jerusalém é sentido pelo apóstolo Paulo. No polo oposto, no extremo oposto, o que é que tu encontras no verso 11? Tu encontras o cuidado de Deus por Paulo. Deus chega ao ponto de visitar Paulo em sonho, vê aí, durante a noite. O Senhor lhe apareceu, verso 11, e disse: "Sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o dês também em Roma." Então, isto significa que a vida do apóstolo Paulo é, nesta altura, uma vida de dicotomia radical. E vais encontrar esta frase agora aqui projetada. Às mãos de muitos, ele é condenado, e às mãos de Deus, ele é cuidado. Isso, encontras essa frase agora aqui. No texto há uma dicotomia radical, uma oposição radical. Às mãos de muitos, Paulo é odiado, é condenado, as pessoas devotam-se para poder matá-lo, mas às mãos de Deus ele é cuidado. É daqui que vem o título do sermão. Condenado por muitos, cuidado por Deus. O Sinédrio, que em Jerusalém era um órgão de autoridade religiosa e civil, não era como hoje, em que há uma separação entre Igreja e Estado, entre religião e o poder civil. Naquele caso estava junto. Então o Sinédrio esfalfava-se em deshoras para matar Paulo. E tu podes ver isso, por exemplo, no verso 2, nos tabefes que ele já tinha levado. O Sinédrio quer a morte de Paulo a ponto tal que há 40 homens, no verso 13, 40 homens que se vão juntar para conspirar a morte de Paulo. O Sinédrio, Paulo é odiado de maneira tal que há uma cilada planeada para apanhar Paulo quando, a pretexto de ele ali voltar, ele pudesse ser finalmente morto. O que é que valeu a Paulo? O que é que vale a Paulo quando há tanta gente que o odeia? Qual é o ponto seguro de Paulo quando ele é odiado por tanta gente? E aqui já quero que tu vás transpondo uma circunstância que, se Deus quiser, nunca terás de viver. Portanto, se Deus quiser, tu nunca terás de viver esta circunstância do apóstolo Paulo, mas eu já quero que tu vás pensando naquilo que eu te vou dizer. Quem é que te vale quando toda a gente te quer mal? Só Deus. Só Jesus. Por isso mesmo, pela providência de Deus, há um sobrinho de Paulo que ouve a tramóia. Encontras isso no verso 16. E graças a isso, Paulo será escoltado por oficiais romanos, centenas de soldados que vão escoltar Paulo em segurança até Cesareia, onde ele vai ficar à guarda do Império Romano. É interessante. Acaba por ser Roma a segurança de Paulo em relação à sua capital, Jerusalém. Então, Cesareia seria mais ou menos a cerca de 112 quilómetros de Jerusalém. E é aí que, contra os planos de Paulo, Paulo vai ter de passar algum tempo. Veremos isso depois. Agora, eu quero chamar a tua atenção, e por isso vou pedir que tu voltes a ler o texto, assim, na diagonal, do verso 6 até ao verso 11. Volta a ler o texto para te refamiliarizares com ele, para eu chamar a atenção de algumas coisas no discurso de Paulo que são importantes para nós esta manhã. Há uma coisa muito interessante que Paulo está a fazer. Tu não precisas de ser cristão para apreciar a inteligência deste homem, Paulo. Paulo é um homem único nas páginas da Escritura. Tu nem sequer precisas de crer para compreenderes a inteligência deste homem. O apóstolo Paulo está a fazer uma coisa muito interessante. Neste capítulo, quando o apóstolo Paulo fala, tu notas que há um assunto que ele vai sublinhar, e esse assunto é o assunto da ressurreição. Por isso, nós queremos entender como é que a ressurreição
se torna um assunto central para Paulo e como é que Paulo apresenta este assunto e para quê? Porquê é que ele está a apresentar este assunto numa altura em que a sua maior preocupação deveria ser defender a sua própria pele? Então, percebe isto? Paulo está condenado por muitos e, no entanto, o que ele faz quando lhe é dada a oportunidade de se defender é falar no assunto da ressurreição. Porquê é que Paulo está a fazer isto? Assim, estou a resumir muito. Em grande parte, Paulo estava a ser acusado de ser um inimigo da fé dos judeus. Em algumas partes do texto bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos, ele é até chamado de peste. Paulo é uma peste. Lembra-te, eu falei-te como Paulo era antes de se ter encontrado com Jesus, naquela aparição sobrenatural e miraculosa na estrada para Damasco. Então, falei-te nisso para tu pensares que Paulo já tinha sido este tipo de pessoa que agora lhe quer mal. Então, como é que os judeus olhavam para os cristãos? Como é que estes judeus, em particular, estavam a olhar para os cristãos? Eles estavam a olhar para os cristãos como o próprio Paulo, no passado, tinha olhado para os cristãos. Estes judeus achavam que o cristianismo era uma maneira de desrespeitar a lei de Deus. Eles olhavam para os cristãos como alguém que estava a destruir a lei de Deus, o pacto que Deus tinha com o seu povo em Israel. Nesse sentido, Paulo estava a ser acusado de promover um desrespeito ao judaísmo. Mas como vemos agora, isto é interessantíssimo, o ângulo de Paulo não é para que fique ele no centro da questão, mas para ele aproveitar para dizer que se há coisa que um judeu deveria acreditar, se há coisa que o judaísmo deveria defender, era aquilo que ele estava a defender. E o que é que o apóstolo Paulo estava a defender? Que Jesus Cristo era o Messias prometido e que ao morrer e ressuscitar, ele cumpria o judaísmo. Então topa a inteligência do apóstolo Paulo. Quando Paulo tem de se explicar àqueles que se dedicam ao judaísmo, Paulo traz a questão da ressurreição para dizer, olha, se aqui há algum judeu, sou eu. Eu venho de um contexto fariseu, como tu viste que ele disse durante o texto. Se aqui há algum judeu ortodoxo, sou eu. Eu acredito na ressurreição. Por isso, volta lá ao texto e percebe a inteligência deste homem Paulo. Aí no verso 6, sabendo que uma parte deles era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. E ao dizer isso, Paulo é esperto, Paulo é astuto, o que é que acontece? Aí começa uma discussão. Porquê? Porque apesar dos fariseus acreditarem na ressurreição, os fariseus eram os conservadores, os saduceus, que eram os liberais. Deixa-me dizer, em qualquer religião há sempre esta divisão. Entre os conservadores, que são aqueles que levam as coisas mais à letra, eu como conservador me confesso, são aqueles que levam as coisas mais a sério, e há sempre os liberais, com todo o respeito pelos liberais, mas os liberais geralmente tornam-se doutores, leem muito, ficam muito sofisticados e começam a ter explicações para não ter de acreditar naquilo que a fé deles acredita. Então, o que é que significa? Tu tens os fariseus, mais conservadores, mais populares. Paulo vinha deste contexto fariseu, e Paulo está a dizer, olha, não me julguem a mim, eu estou aqui a ser julgado porque acredito naquilo que qualquer bom judeu deve acreditar, a ressurreição dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, o que é que te dizem o verso 7? Né? Surge uma grande contenda entre fariseus e saduceus. Porquê? E o texto explica. Porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito. É como os liberais que ainda hoje existem, não é? Que no fundo dizem, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na ressurreição. Eu acredito em Jesus, mas eu acredito que a pessoa pode ser salva sem ser por Jesus. E, portanto, o que é que acontece? A partir do momento que o apóstolo Paulo traz este assunto, cria-se um sururu na audiência. A ponto tal, volta a colocar os teus olhos no texto. Os fariseus aceitam todas estas coisas. E olha aí o verso 9. E agora estou a ler na tradução Almeida, século XXI. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo, não achamos mal nenhum nesse homem. Quem sabe não foi algum espírito ou anjo que falou com ele. Paulo é esperto, porque ele sabia que ele ia trazer aquele assunto e quando ele trouxesse aquele assunto, haveria uma divisão dentro da própria audiência. E naquela altura há até fariseus que começam a ficar meio pró-Paulo. Não, se calhar ele até tem razão. Repara, no entanto, eu quero chamar a tua atenção para veres o que é que diz o verso 10. E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles,
Isto significa que a coisa estava tão brava que a própria segurança do apóstolo Paulo estava colocada em causa. O que é que diz aí? O comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem no meio deles para levá-lo à fortaleza. Então, pensa nisto. Quero chamar a tua atenção para isto. O contraste que Paulo quis promover foi este. A questão para Paulo mais importante não era se Paulo vivia ou sobrevivia. A questão mais importante para Paulo era a questão da ressurreição. Se havia ou não, de acordo com as expectativas que os judeus tinham, se havia ou não vida depois da morte a partir do exemplo da ressurreição de Jesus. Então, esta frase vai aparecer agora aí, mas o contraste naquele momento já não estava entre Paulo viver ou Paulo morrer, mas entre viver ou não depois da morte. Acreditar na ressurreição. Para Paulo, o mais importante é Jesus. Jesus vale mais do que a sua própria vida. Esta frase está aí e quero só terminar esta ideia chamando a tua atenção. O mais fácil para o apóstolo Paulo seria ele concentrar-se em si mesmo, na sua sobrevivência e fazer daquele debate um debate acerca da sua inocência. Mas Paulo era mais inteligente do que isso e Paulo confiava mais em Deus. Portanto, o que Paulo quer não é que eles estejam a discutir se Paulo é assim ou assado. O que ele quer é que o assunto da ressurreição de Jesus fique na primeira linha para que o que esteja em causa seja Jesus e não ele. É por isso que a última frase está ali a afirmar que para Paulo, Jesus vale mais do que a sua própria vida. Paulo não quer que as pessoas pensem necessariamente na vida dele. Paulo quer usar a sua vida para que as pessoas pensem na morte e na ressurreição de Jesus. Vou voltar a repetir. Paulo não quer necessariamente que a grande preocupação seja a vida ou a morte de Paulo. O que Paulo quer é, em todas as oportunidades, concentrar o assunto no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus. Amém? Compreendem o que é que aqui está em causa? Numa situação de aperto incrível. A tua preocupação em todos os apertos da tua vida não pode ser tu. Não pode ser a tua sobrevivência. Mas tem de ser a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, eu não resisto a partilhar um à parte contigo aqui. Porque é um à parte. É por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro incrível. Há quem lhe chame um livro histórico do Novo Testamento, tendo em conta que o Velho Testamento, quando é dividido em estilos diferentes, tem uma boa porção de livros históricos. As circunstâncias do apóstolo Paulo, aliás, as circunstâncias de todo o livro dos Atos dos Apóstolos são únicas e incríveis. E há coisas que, quando nós estamos a ler o texto, nós conseguimos compreender, pelo próprio contexto, ensinamentos que são muito preciosos. E o que eu quero partilhar contigo agora é um à parte, porque não faz parte, vamos dizer assim, não faz parte do assunto fundamental desta mensagem, mas eu não resisto. Tu não deves ser ingênuo em relação aos debates teológicos que existem. Nesta circunstância, Paulo está no meio de um debate teológico que, de certa maneira, ele próprio incrementou. O próprio apóstolo Paulo incrementou, deu mais intensidade ao debate teológico. Mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que é dito no verso 10, para aquilo que é dito no verso 12. As pessoas que não têm a posição de Paulo não são apenas adversários teológicos. As pessoas que não têm a posição de Paulo, o que elas querem mesmo não é ganhar a discussão a Paulo. O que é que as pessoas que não têm a posição de Paulo querem fazer com a vida de Paulo? Força, o que é que as pessoas querem fazer com a vida de Paulo? Os adversários teológicos de Paulo, na realidade, não são adversários teológicos. São pessoas que odeiam Paulo e que querem ver Paulo morto. Talvez já estejas a calcular onde é que eu vou chegar. Há muita discussão teológica que só é discussão teológica na aparência. E eu estou-te a dizer isto especialmente tendo em conta o mundo onde nós vivemos hoje, que, estando nós ligados à internet, o que não falta são polémicas teológicas. E, digamos, assumamos isto. Nós, cristãos evangélicos, somos especialistas em discussões teológicas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Uma discussão teológica é uma coisa fundamental para ter quando aquilo que está em causa é a procura pela verdade.
Mas se há coisa que tu podes aprender aqui neste texto, é que tu também te apercebes que há muita discussão teológica que é apenas uma fachada para puro ódio. Sempre que a teologia é um disfarce para o ódio, o verdadeiro combate não se vai fazer com argumentos, com coisas que nos convencem a cabeça. Sempre que a teologia é um disfarce para o ódio, o verdadeiro combate não se faz na cabeça, faz-se no coração. E só Deus o pode fazer, nenhum argumento humano consegue. Agora tira dividendos e consequências disto para a nossa vida, nós que tantas vezes tropeçamos em debates teológicos. Deixa-me dizer-te. Quando tu te apercebes pelo próprio comportamento das pessoas, porque sabes, aquilo que revelava quem os adversários de Paulo eram, não era só os argumentos que eles davam a Paulo. Aquilo que revelava, o que estava no coração dos adversários de Paulo, era o facto de que eles conspiram para o matar. Portanto, Paulo não estava a lidar propriamente com adversários teológicos. Paulo estava a lidar com odiadores profissionais que o querem ver morto. Em muitos dos debates que nós tropeçamos na internet, o que está em causa não é o desejo das pessoas encontrarem e defender a verdade. Quando as pessoas se comportam sem qualquer tipo de concentração em argumentos, quando as pessoas se comportam sem dar razões, mas exprimindo emoções, o que provavelmente tu estás a assistir não é uma disputa teológica. É um combate de ódio. E esse tipo de lugares não nos diz respeito. Uma das coisas que eu acho cada vez mais impressionante, tendo em conta a facilidade com que hoje as pessoas discutem teologia na internet, é que as características que Paulo tem nesta discussão devem ser as características de um cristão em qualquer contexto, seja de debate ou não. O que Paulo recebe de Jesus, se vocês repararem no verso 11, é coragem. Paulo recebe de Jesus uma paz para poder, no meio dos seus adversários, continuar em frente. Sabes quando é que tu sabes? Como é que tu sabes que estás na presença de alguém que tem a atitude certa num debate teológico? Quando essa pessoa, graças a Jesus, tem paz. Quando essa pessoa tem coragem. E esta é a minha opinião, não precisas concordar comigo agora. Eu acho curioso, porque as pessoas que não estão realmente convencidas da sua fé comportam-se com a falta de paz que as suas convicções lhe dão. Quando tu estás certo da verdade, a pessoa que tem uma posição diferente da tua não é uma ameaça para ti. Os adversários de Paulo não eram uma ameaça para Paulo, porque ele estava guiado pelo Espírito para cumprir uma missão. Quando tu tens uma discussão teológica e a pessoa que tem uma posição diferente da tua é uma ameaça para ti, é apenas sinal que tu não estás a discutir teologia. Tu estás já num combate de ódio. E a teologia é apenas uma fachada para isso. Se nós, cristãos, começarmos a ler a palavra e a tirar consequências do que a palavra diz, há muita discussão que é apenas fachada de ódio que nós vamos abandonar. Quando tu estás seguro daquilo que crês, a pessoa que tem uma posição diferente da tua não te ameaça. Porque a tua fé está afirmada, não na capacidade que tu tens de convencer a pessoa, mas está afirmada em Jesus. E tu avanças. Reflete sobre isto. Porque eu acredito que isto diz respeito não só à Igreja da Lapa, a muitos mais. E que a nossa maneira de discutir teologia não seja apenas um disfarce para o ódio que nós tantas vezes sentimos em relação aos outros. Que este possa ser um pecado do qual nós nos arrependamos e não um pecado que nós alimentemos, sobretudo na internet. Mas vamos lá voltar ao texto. Este era um à parte. Se tens alguma pergunta, depois não te esqueças, à quinta-feira nós voltamos ao texto e damos oportunidade às pessoas fazerem as suas perguntas em relação à mensagem. Tu podes fazer isto ou enviando para geral@igrejadalapa.pt. Há algum e-mail, ou se tens o nosso contacto, meu e do Filipe, ou dos diáconos, podes enviar também perguntas para aí. Rapidamente, quero concluir, nós temos de tomar a ceia do Senhor ainda. Paulo ensina-nos como realmente se vive com Jesus, até nas circunstâncias que mais nos limitam. E agora quero quero trazer-te de volta ao verdadeiro assunto da mensagem, que é como é que nós lidamos diante dos limites. Como é que nós lidamos quando acreditamos
que Deus nos chama a testemunhar dele a mais pessoas, mas parece que no imediato as circunstâncias nos impedem. Paulo é uma escola para nós. Paulo ensina-nos como se vive realmente com Jesus, até nas circunstâncias que mais nos limitam. Afinal, os limites que são impostos a Paulo não o impedem de transmitir vida e ressurreição. E a minha pergunta é esta hoje para ti. Como é que é contigo? Como é que tu lidas com os limites? Como é que tu lidas com aquelas circunstâncias que tu não planeaste e que de repente te impedem de fazer aquilo que tu tinhas planeado? Como é que tu lidas? Eu gostava de, ao fazer-te esta pergunta, não te fazer sentir culpado pelas frustrações que podes sentir, mas, pelo contrário, eu gostava de te levar novamente ao verso 11 para tu compreenderes que aquela paz que extraordinariamente foi dada pelo próprio Senhor Jesus a Paulo é a mesma atitude que tu deves sentir no meio das limitações. Como nos diz o verso 11, nós acreditamos que o Senhor, o próprio Jesus Cristo, se põe, neste sentido, a nosso lado, dizendo coragem. Eu gostava que nesta mensagem, qualquer pessoa que aqui está, pudesse sentir que Jesus está ao teu lado a dizer coragem. Sabes? É muito mais fácil quando Jesus está ao nosso lado para nos tirar tudo o que de errado nós não queremos e que está a acontecer connosco. Essa seria até uma fé mágica, em que em qualquer problema Jesus chegava ao nosso lado e fazia desaparecer o problema. Mas aquilo que tu estás a encontrar na Bíblia não é bem a mesma coisa. Aquilo que tu estás a encontrar na Bíblia diante do maior missionário da história da Igreja é um homem que tem um plano de falar de Jesus a muita gente e que por alguma razão não o pode fazer. Se eu fosse Paulo, eu ficaria muito frustrado. E é nessa altura que Jesus está ao lado dele e diz assim, coragem, Paulo, aquilo que tu tens falado em Jerusalém ainda vais falar em Roma. Mas deixa-me dizer, eu nem te vou dizer o tempo que Paulo teve de esperar, mas Paulo teve de demorar muito tempo, teve de passar muito tempo até que finalmente ele chegasse a Roma. Portanto, o ponto aqui não é o Jesus que chega ao teu lado e que evapora todas as coisas que tu preferias não viver. O ponto aqui é o Jesus que chega ao teu lado e nas coisas que tu preferias não viver, ele te diz, coragem. É a diferença entre magia e fé. Magia, feitiçaria, seja o que for, a gente arranja um abracadabra qualquer que faz a circunstância desaparecer. Mas aqui, o que está em causa é o próprio Senhor Jesus dizer, Paulo, coragem. Eu gostava que nesta manhã tu pudesses sentir isso. Coragem. O que tu estás a viver, tu não planeaste. O que tu estás a viver tem um custo real na tua vida. Mas coragem, eu estou ao teu lado. Não deixes que os limites de agora te impeçam de chegares aos planos futuros que Deus tem para ti, que tu nem conheces. Coragem. Amém? Coragem. Eu duvido que todos nós estejamos a viver as circunstâncias ideais na sua vida. Aí, ó pastor, eu estou na circunstância perfeita da minha vida. Se houver um ou dois, ótimo. 3 ou 4, seja o que for. Mas a maior parte de nós vive circunstâncias que preferia não viver. E é neste contexto que nós precisamos de sentir Jesus a dizer coragem. Eu quero usar a tua vida para tu testemunhares de mim a muitas mais pessoas do que tu já fizeste. Era isso que estava a acontecer aqui. Logo, aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo aplica-se a nós em 2025. Jesus, que passou pela morte e nela não ficou, tem a autoridade para te impedir que tu vivas meio morto pelo medo. Essa frase vai ser projetada agora aqui. Saboreia o paradoxo. Jesus, que passou pela morte e não ficou na morte, ressuscitou, tem a autoridade para te dizer nesta manhã, não vivas meio morto pelo medo. Amém? Não vivas meio morto pelo medo. Não deixes que sejam os limites o guião da tua vida. Tantas e tantas vezes nós deixamos que sejam as nossas limitações a dizer-nos o caminho que devemos seguir. Mas o plano não é que sejam os teus limites a definir o caminho que tu tens de seguir. O plano é que seja Jesus nesses limites a fazer-te ver mais longe, para que a tua vida seja um compromisso com alguma coisa muito mais interessante do que a tua própria felicidade. Para que a tua vida seja um compromisso com Jesus ser mais conhecido pelos outros.
pastor, mas isso é para ti. Tu és pago para isso. Tu é que és pago para estar aí a falar de fé. Não. Eu, de facto, sou pago para estar aqui a fazer isso. Mas se tu tens uma nova identidade em Jesus, se tu és uma nova criatura em Jesus, é a tua responsabilidade continuares a falar de Jesus em qualquer circunstância, mesmo que nunca sejas um religioso profissional como eu sou. Diz-te respeito. Não me diz respeito só a mim, que sou pastor. Diz-te respeito. Em todas as circunstâncias, o que tu deves procurar no teu trabalho, na tua profissão, em qualquer lugar onde estejas, é como é que eu vou testemunhar Jesus a mais pessoas, como é que eu não vou ficar impressionado pelos limites, mas como é que eu vou ser encaminhado por Jesus. É isso que aqui está em causa. Falando em limites, no meio de planos missionários, Paulo estava a lidar com limites no meio de planos missionários. Deixa-me aplicar isto hoje também à vida da nossa igreja. E quero falar brevemente acerca de 2 planos futuros no contexto da nossa igreja e do nosso presbitério em particular. Portanto, já viste, uma das coisas que eu te disse foi, no meio dos limites, os nossos olhos devem estar na coragem que recebemos de Jesus para testemunhar mais dele a mais pessoas. Tendo em conta este princípio, vou-te falar 2 procedimentos, 2 planos futuros para a nossa igreja e que dizem respeito ao presbitério em particular. Em primeiro lugar, e não será novo, até porque nós vamos conversando acerca destas coisas, às vezes formalmente, às vezes informalmente, mas desde que o pastor Mark ficou nos Estados Unidos, a equipa de 3 pastores é de 2 pastores, sou eu e o Filipe. Então, nós acreditamos que devemos acrescentar mais uma pessoa ao presbitério. O nosso plano é que, em setembro, esta equipa de 2 pastores possa voltar a ser uma equipa de 3 pastores. Não o faremos necessariamente não o faremos, obviamente, sem o conhecimento e sem a votação da Igreja. Portanto, daqui a algum tempo nós vamos apresentar à Igreja a proposta que o presbitério tem para um novo pastor, para a Igreja conhecer, avaliar e depois votar. Somos uma Igreja Batista, congregacional, que vota nestas coisas. E este é o primeiro anúncio que eu vos quero falar. Em setembro, se Deus assim permitir, nós teremos mais um pastor. Agora, tenho só uma recomendação. Eu quero dissuadir os irmãos a um espírito de especulação, para que os irmãos não comecem a circular tipo última ceia pela igreja. És tu? És tu? És tu? Então, a seu tempo nós vamos trazer o nome para os irmãos conhecerem e depois apreciarem e votar. Mas eu queria pedir aos irmãos que se abstivessem de andar a perguntar àqueles que vos parecem os putativos candidatos: és tu? És tu? Ok? Portanto, a última ceia não é para ser praticada neste contexto. A ceia do Senhor sim, a última ceia não. Segundo plano. O segundo plano que nós temos é para um futuro. Se este é de curto prazo, este seguinte é de médio prazo. É o nosso plano, a partir de outubro de 2027, faltam 2 anos e meio, o pastor Filipe ficar no meu lugar. Que é uma coisa que não será uma novidade, porque nós já falamos acerca disto em tese há anos. Ainda o pastor Marcos estava cá. Mas, de facto, nós estamos agora a oficializar uma data para isto acontecer. O plano é que o pastor Filipe vai ficar a presidir o presbitério para eu poder estar mais disponível para fazer aquilo que é necessário para uma igreja que quer abrir igrejas novas e revitalizar igrejas antigas. É por isso que nós, ao longo de tantos anos, não só nesta série da Lapa no Mapa, temos mostrado quem nós somos, os nossos números, os nossos objetivos. Porquê? Porque, como os irmãos se recordam, e eu agora não quero falhar nos números, um dos mapas que nós mostramos à igreja, um dos gráficos que nós mostramos à igreja, é que nos últimos 10 anos a nossa igreja cresceu 3,5 vezes, ok? 3 vezes. A igreja aumentou quase 4 vezes mais o seu tamanho. Nos últimos 5 anos aumentou 50% o seu tamanho. Como os irmãos calculam, isso significa que o trabalho pastoral para uma igreja que quer consolidar a sua visão missionária e abrir igrejas novas precisa de ser feito em várias frentes. Nesse sentido, eu estarei numa responsabilidade diferente para executar o mesmo plano. Então, em outubro de 2027, o pastor Filipe passará a ser o pastor presidente. No inglês, muitas vezes chama-se o lead pastor, para que eu possa estar, então, concentrado na visão da Lapa, para continuar a trabalhar no ministério, para o desenvolvimento desta igreja na Lapa, mas do crescimento de igrejas novas e a revitalização de igrejas antigas. Uma vez mais, são funções diferentes para o plano ser o mesmo. Tendo dito isto, quero terminar na palavra, nós ainda temos a ceia para terminar. Quando tu pensas em coisas que te limitam
E também é por isso que estes planos foram partilhados agora, para nós termos tempo para os consolidar. Quando nós pensamos nos nossos limites, nós devemos ser marcados com a confiança em Jesus. Nós não estamos nesta igreja, e ninguém está em nenhuma igreja em particular, ou pelo menos não deve estar em nenhuma igreja em particular, movido pelo sucesso dos planos que os homens fizeram. Os planos do homem, Paulo, estavam a dar errado. Ele não estava a ver o fim à meada. Foi preciso Jesus aparecer-lhe e dizer: força, Paulo, coragem, Paulo. E agora estou a parafrasear, porque estas palavras não aparecem no texto, mas era como se Jesus estivesse a dizer: Paulo, tu não estás a ver a luz ao fundo do túnel, mas acredita que eu estou ao teu lado, porque tu ainda vais ser fiel num sítio mais improvável, no meio das tuas cadeias, no meio das tuas prisões. Tu ainda vais falar de Jesus na capital do Império, em Roma. O mesmo nós procuramos na nossa vida e na vida da nossa igreja. Que não sejam as nossas limitações a definir a nossa resposta, mas seja a confiança no Jesus que nós amamos. Jesus cumpriu a sua promessa ao apontar a sua vida por nós na cruz. Nós não temos uma razão de desconfiança acerca das promessas que Ele nos faz. Jesus deu uma ordem em modo de promessa. Era meio promessa, meio ordem. Ele disse à igreja: vocês devem falar de mim, vocês devem testemunhar de mim na vossa cidade. Estavam lá em Jerusalém. Não é só na vossa cidade, em Samaria. A relação em Samaria não era fácil. Samaria. Em toda a Judeia e até aos confins da terra. Quando nós somos salvos por um Salvador que se deu por inteiro, nós por inteiro queremos ser guiados pela palavra dele e não pelas nossas limitações. Vamos em frente, Igreja da Lapa. Amém? Amém.